é proposital, se a página já é proposital, né? Sim. É proposital. E a outra observação foi sobre a música, sobre a letra da música lindíssima. Vem bem a calhar com o que a gente está vivendo agora, o que a gente viveu essa semana. Foi uma semana bem dolorosa para todos nós. A gente que trabalha com educação também, foi uma semana bem difícil. Começando da semana passada e essa semana também, mas a gente vê que a paz o Mestre nos oferece. Aonde que a gente vai encontrar essa paz? Como é que a gente não vai se deixar abater diante de todo esse desespero que a gente está vendo na sociedade? Onde é que a gente vai encontrar a paz? É no Mestre, é nos nossos guias espirituais, é nos nossos amigos. Então que a gente possa realmente se apegar a eles para que a nossa fé não esmoreça. Eu não sou palestrante, a gente faz uma exposição. E hoje o tema escolhido foi o capítulo 23, Estranha Moral. E é interessante esse título, né? Porque a gente fica pensando, estranha moral, mas como assim? Ou moral estranha. Como assim? Como é que Kardec chegou a essa conclusão? Como é que ele decidiu fazer, como e por que ele decidiu fazer um capítulo no Evangelho intitulado Estranha Moral? Ele foi com toda a sua didática, com toda a sua sabedoria, pegou aquelas passagens que eram estranhas a nós, que ou Cristo não falou ou foi mal interpretado, e colocou no Evangelho para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla sobre essas passagens. Já comentei em alguns lugares, todas as vezes que a gente vai fazer um estudo, a gente tem interpretações diferentes, porque depende muito do nosso humor, depende muito do que a gente está vivenciando. Cada vez que a gente passa por um estudo, até mesmo no nosso culto no lar, cada vez que a gente passa por uma leitura, a gente vai ter uma interpretação diferente dessa leitura. Porque, segundo meu marido, a gente, que é historiador, a gente nunca está vivendo o mesmo momento. A gente está sempre em constante mudança, a gente está sempre num momento diferente. E não foi diferente dessa vez. O Sérgio já ouviu esse estudo uma vez, mas hoje eu trouxe coisas diferentes. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, Kardec traz pra gente, é interessante que o Kardec sempre vai fazer, na maioria das vezes, ele vai pegar um versículo de um evangelista e depois ele vai trazer outro evangelista para falar do mesmo assunto. Ele vai dar a visão de dois evangelistas. Então vamos lá. Primeiro, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas, capítulo 14, 25 a 27 e 33. Nesse versículo, o que chama a nossa atenção? Jesus mandar a gente odiar pai, mãe, mulher, marido e etc. A nós mesmos também. Lá nos 10 mandamentos, tem um que está escrito: honrará teu pai, tua mãe, para que seus dias na terra sejam longos, né? E aí Jesus vira nesse versículo e manda a gente odiar nosso pai e nossa mãe. Como assim? Jesus, que é todo amor, que é
toda bondade, toda benevolência, vai nos mandar odiar alguém? Como? Ou ele não falou essa palavra, ou ele foi mal interpretado. E aí, o primeiro Evangelho de Marcos, foi escrito mais ou menos 40 anos depois do desencarne de Jesus. Gente, 40 anos depois. Uma pessoa fala para mim algo hoje. Daqui a pouco, vocês já brincaram nos telefones sem fio, né? Acho que aqui todo mundo, com exceção da mais novinha, acho que todo mundo aqui já brincou de telefone sem fio quando era mais novinho, né? E aí uma pessoa vem e fala uma coisa no nosso ouvido, a gente tem que repassar aquela informação e no final a gente tem que entender, enxergar qual foi a mensagem. A gente vai tentar repassar no final a mensagem que o primeiro nos deu lá. Geralmente tudo, né, é complicado, não dá certo. Geralmente a pessoa fala arroz lá no início e aí a gente lá no final falou feijão, macarrão, mas não falou a mensagem que a primeira pessoa nos trouxe. Imagina 40 anos depois do fato ocorrido. Não tem, gente, não tem memória que aguente. Existem coisas que nos marcam nas nossas existências para o bem e para o mal? Existem. Existem coisas que acontecem com a gente lá na infância, uma sensação boa, uma sensação positiva lá na infância, que a gente, quando chegar aos 80 anos de idade, vai lembrar daquela sensação. A gente vai lembrar exatamente como aconteceu, qual era o cheiro que a gente sentiu na hora, quais foram, como é que a pessoa estava ao falar aquela mensagem pra gente. Acontece. E as negativas também. As negativas a gente também sabe, e as positivas também, a gente sabe, somos reencarnacionistas, nós sabemos que nós carregamos essas impressões com a gente também, a gente sabe disso. Agora, uma coisa totalmente diferente é você pegar um discurso de alguém e reproduzi-lo na íntegra 40 anos depois do desencarne de alguém. É difícil? Agora vamos somar a essa situação o fato de Lucas não ter conhecido Jesus. Ele não ouviu da boca de Jesus essas palavras. Lucas era amigo de Paulo. E aí, ele teve acesso àquilo que Paulo contava. E Paulo, por sua vez, também não conheceu Jesus quando Jesus estava vivo. Ele não viu as pregações de Jesus. Então, Paulo sabe, o que Paulo sabia era dos escritos que ele pegava, era o que ele ouvia dos outros discípulos. Então, gente, olha o telefone sem fio funcionando. E é interessante que quando a gente para pensar nessa dinâmica de como os evangelhos foram escritos, a gente acha fenomenal. Eu acho fenomenal. 40 anos depois, mais ou menos, do desencarne dele, eles mantiveram aquelas memórias, tentaram manter aquelas memórias vivas, foram passando um para o outro, né? Porque a linguagem ela também começa assim. Antes nós tínhamos a linguagem, a gente sempre tivemos a língua escrita. Eram contos que iam sendo passados um para o outro até que chegou a linguagem escrita. O evangelho foi assim também, foram histórias que foram passando um para o outro até alguém resolver começar a escrever. E aí eles começam a escrever outros evangelhos em cima daqueles evangelhos que tinham sido escritos, em cima do que os discípulos contavam sobre Jesus. Então, é óbvio
que coisas serão perdidas e que coisas também podem ser alteradas, acrescentadas. Então, faz mais sentido. Jesus, no auge da bondade, dizer para a gente odiar. Mas Kardec, além dessas duas situações, Kardec vai nos falar também, e é algo que também acontece na língua portuguesa, sobre a mudança de significado das palavras conforme o tempo. E aí Kardec, linguista renomado, mesmo depois de ter lançado uma gramática, ele foi com toda a humildade ao seu amigo, o senhor Pesani, e levou o termo nomodite a ele. E o senhor Pesani nos explica, está lá no Evangelho, através de Kardec nos traz a explicação que a língua hebraica era uma língua pobre. Então, um termo tinha mais de um significado. O nomodite, ele tanto servia para odiar quanto para amar menos. Aí a gente vai lá ler o outro versículo que Kardec trouxe para a gente. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Pronto. Aqui está explicado. Aqui nós vimos que o Cristo não queria dizer odiar. Nós temos algumas palavras da língua portuguesa que acontece isso também. A gente tem a palavra vale, substantivo vale. A gente tem o verbo vale. A gente tem também outra palavra, verão. Verão é o que, gente? Estação. Uma estação. Ou um verbo. O verbo ver. Eles verão a Deus. É uma palavra só, em língua portuguesa a gente chama de homógrafo perfeito. Ele tem a mesma grafia, ele tem o mesmo som, porém o significado é diferente. Foi isso que aconteceu nesse non-odite. E mudanças, a gente ainda tem mudanças ao longo do tempo. A palavra piscina, na nossa língua, a palavra piscina. Quando a gente pensa em piscina hoje, o que vem na nossa cabeça? Água, um reservatório de água. Aí você pensa um dia ensolarado, que você vai botar sua roupa de banho, vai tomar um banho, vai entrar na piscina, vai tomar um banho. E aquário, o que a gente pensa? Água também. Com peixe. Exato. O aquário hoje é o reservatório de peixe. Só que se a gente for olhar a raiz das palavras, aquário, água, piscina, peixe. Então, piscina era o reservatório de peixe. A piscina era o aquário era a piscina. O aquário era o reservatório de água e não a piscina. Então, a nossa língua nos mostra isso também. Então, aqui fica muito mais fácil, a partir desse entendimento, a gente perceber que, existem muitas situações que eu preciso considerar antes de fazer a minha interpretação do Evangelho. Mais uma situação, gente. 40 anos depois do desenlace do Cristo, muito tempo depois, quando a igreja vai e resolve tomar para si o cristianismo,
E aí vamos fazer as cópias, vamos divulgar o Evangelho, vamos divulgar os escritos. Como é que acontecia? Você tinha o tradutor, você tinha os copistas. E aí, se o primeiro errasse uma letrinha, uma palavra, o copista ia continuar. Ele não ia parar, não, peraí, nós. Esse tio aqui, que fala igual o professor Severino Celestino, que fala do tio esse tio aqui, não existe, porque não existe tio em hebraico. Então isso aqui não o copista não ia fazer isso. O copista ia fazer o quê? Copiar. E aí aquele erro iria passar por todos os copistas. Isso acontece com o Mar Vermelho até hoje. É o Mar dos Juncos. É o quê? Mar dos Juncos. A Mar dos Juntos? A escrita, um Ezinho que tiraram, virou vermelho. Com 2 S. R-E-E-D. Tiraram o um, ficou vermelho. Pois é um exemplo. O tio que não existe na língua hebraica, né? E outros exemplos que o professor Severino Celestino vai dando pra gente. Mas assim, são várias situações, são várias possibilidades que a gente precisa estar atento para fazer isso. Além disso, como Kardec fez aqui, ele faz em todas, eu comentei com vocês, existe a questão da interpretação. Maristela vai me contar uma coisa, eu vou ter uma interpretação sobre o que ela fala. Aí Maristela vai e conta a mesma coisa para o Sérgio. O Sérgio tem uma outra interpretação do que ele fala. No início eu falei que nós não somos as mesmas pessoas todos os dias, né? A gente não está no mesmo, a gente não vivencia o mesmo momento todos os dias. Que a gente, mesmo nós mesmos, não precisa nem mudar de pessoa. Quando a gente está num momento mais sentimental, a gente tende a interpretar algo usando mais o sentimental, levando mais para o nosso lado mais, como é que eu posso dizer? Sensível. Se eu tiver um pouco menos sentimental, eu terei outra interpretação. E assim a gente vai seguindo todos os dias da nossa vida. Imagina, novamente, 40 anos depois do desencarne, você escrever alguma coisa, né? Você lembrar quais foram as sensações, você lembrar exatamente o que ele disse, você lembrar como que você interpretou, e aí vai bater com outra pessoa, interpretação de um outro evangelista. São situações que a gente precisa ter atenção. Vamos seguir um pouquinho? Aí, gente, vou falar com vocês o seguinte também. Às vezes eu posso parar um pouquinho assim, é um nervoso. Tá? Fique tranquilo. É um nervoso. Tem uma outra palavra também que mudou de sentido, que a gente até brinca, né? É o carregador. Que hoje, em alguns lugares, você tem ponto de ônibus que tem carregador de celular. Mas se você não tomar cuidado, vem o carregador e leva o teu celular, né? Também está mudando de sentido a palavra. Vamos para o próximo item, onde ele fala de abandonar pai e mãe. Esse está em Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, os seus filhos, ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vê que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus
sua casa, o seu pai, ou sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Mais um. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe disse: quem quer que, tendo posto a mão na charrua olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Está de novo em Lucas 9, 61 e 62. Somos todos espíritas aqui? Acredito que sim. Reencarnacionistas. Então, para a gente, essa passagem, ela não fica, ela não fica escondida, o sentido dela não fica escondido para a gente. A gente consegue entender muito bem. Só que, como eu tinha falado, os 10 mandamentos, né, honrar pai e mãe, para quem não tem a visão espírita, pode ser que interprete essa passagem de maneira incorreta. Por que eu digo isso? Porque nós cremos na reencarnação. Nós cremos no laço espiritual, nos laços espirituais e nos laços corpóreos. Nós sabemos da existência desses dois tipos de laços. Nós sabemos que hoje nós estamos reencarnados nesse corpo, nós viemos com essa família, nós viemos com esse companheiro, companheira, nós viemos com essa responsabilidade. Mas nós só viemos nessa comunidade, porque a reencarnação ela não é individual. O processo reencarnatório, ele envolve toda uma coletividade, ele envolve toda uma comunidade, porque você vai reencarnar, você precisa do pai, precisa da mãe, mesmo que você não more no mesmo lugar, mesmo que eles não te acolham ao nascer, mas já precisa do pai, precisa da mãe. Você tem os irmãos. Ah, mas a pessoa foi para um abrigo. Tem aquelas pessoas que estão no abrigo. Você precisa da avó, a mãe já falei, né? A esposa, esposo, seus vizinhos. Se você frequenta a igreja, as pessoas da igreja. Se a gente, no nosso caso, que frequenta o centro espírita, todos nós do centro espírita. Então, a reencarnação, ela é individual e, ao mesmo tempo, ela é coletiva. Todos nós interferimos de alguma forma na existência do outro. Ninguém consegue viver sozinho. A gente não consegue sair daqui e ir se embrenhar no meio do mato e ficar lá. Eu não vou, até consegue, né? Mas não terei qualidade nessa vida. Qual é o sentido de eu fazer isso? Nós dependemos uns dos outros e até de pessoas que a gente nem conhece. Por quê? O arroz vai parar na nossa casa. Não fui eu que plantei o arroz. A carne, para quem come carne, ela vai parar na nossa casa. Eu não fui criar o boi, não foi. Então, as verduras, os legumes, a gente precisa uns dos outros. Então, todos nós reencarnamos, tanto individualmente como coletivamente. E a gente sabe que hoje nós estamos aqui no centro espírita, convivendo aqui uns com os outros, mas amanhã a minha necessidade pode mudar. E aí eu saio desse grupo aqui e vou frequentar o GEOC, né? Porque minha necessidade mudou. Hoje eu vim no seio de uma família, eu reencarnei no seio de uma família porque eu tinha necessidade de reencarnar no seio daquela família, que não necessariamente é
represente meus laços espirituais. Não necessariamente eu tenho que ter laços espirituais com aquela família, com aquelas pessoas, né? Então, tudo é da nossa necessidade. E o que Jesus fala não é novidade para a gente. A gente nasce na família. Depois, a gente cresce, casa ou não. Sai de casa. Deixou o pai, deixou a mãe. Não é verdade? A avó, quem que é o responsável? A gente saiu de casa, a gente foi viver a vida, a gente largou o responsável lá, no cantinho. A gente acha que ele morreu pra gente? Não, ele continua lá. Só que a gente precisou seguir a nossa vida. A gente precisou dar continuidade. Porque a gente precisa ir atrás da nossa evolução espiritual. A gente precisa ir atrás da nossa revolução, da nossa reforma íntima. Como é que eu vou fazer isso? É indo atrás. Então não é novidade para a gente deixar pai e mãe. Não é novidade para a gente deixar na família. O que o Cristo fala é, a partir do momento em que a gente entende que os nossos laços hoje podem ser materiais e espirituais, e que os laços espirituais não vão mesmo se romper, gente. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, o sofrimento, quando a gente precisa sair da gente e ir para o caminho, quando a gente precisa ir caminhar em prol da nossa reforma íntima, e essa reforma íntima não é egoísta, não pode ser egoísta, ela não pode ser orgulhosa, ela não pode ser vaidosa, porque eu estou em busca do Cristo, eu estou em busca do melhor em mim, eu estou em busca de fazer para o outro o melhor que eu posso ser. E para eu fazer o melhor para o outro, eu preciso me tornar o melhor. É uma busca consciencial que a gente precisa fazer. E como é que eu faço isso? Só olhando para os meus? Só ali vivendo no orgulho, no egoísmo ali, de que é a minha família, eu amo a minha família, eu não vou largar minha família. Tudo é para minha família primeiro, tudo é para mim primeiro. O Cristo vem nos propor o contrário. Ei, a família real é a família universal. Seu pai hoje pode não ser seu pai amanhã. Sua esposa hoje pode não ser sua esposa amanhã. Vem e me segue. Vem fazer o bem para o seu pai que está lá fora. Vem fazer o bem para o seu irmão que está lá fora. Essa é a proposta do Cristo para a gente. Vem e me segue. E ele continua embaixo, no último versículo, que eu acho muito interessante, que ele fala que quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. A gente está aqui, nessa atual reencarnação, a gente já colocou a mão na charrua, a gente está ali semeando, a gente está empurrando a charrua, com a dificuldade nossa de cada dia. Já viram a charrua? É um instrumento grande para semear. Não imagina o peso desse instrumento, tanto que ela é puxada por bois, por animais, né? Então eu não consigo imaginar o peso. A gente só consegue ver o peso que a gente carrega todos os dias para colocar a mão, para não tirar a mão da charrua. A gente está ali. A gente está tentando semear. E o Cristo fala, não olhe para trás. A gente vai refletindo. Existem situações que acontecem com a gente nessa mesma encarnação. E aí, às vezes,
a gente se convida a voltar para trás. A gente se convida a ficar preso naquele sentimento negativo do passado. Acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação desagradável. Todos nós já tivemos experiências desagradáveis na vida. Todos nós já tivemos mágoas na vida. E às vezes, quando a gente está muito cansado da caminhada, a gente dá uma olhadinha para trás, sente, ou é só comigo que acontece? Sente aquela dorzinha, ela tá ali, ela fica ali te alfinetando, e aí você sente o convite de estacionar na dor. Você sente o convite de paralisar, não é nem estacionar, paralisar. Só que se a gente paralisa na dor, se a gente paralisa no sofrimento, a gente não consegue ir em frente. Jesus fala que a gente não é digno, ou melhor, desculpa, ele fala que a gente não está apto para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Toda vez que a gente para olhar para nós mesmos, para as nossas dificuldades, você está lá semeando, está lá empurrando a charrua, com todas as suas dificuldades, com toda a sua fraqueza, juntando forças, você não sabe de onde você tira essas forças. E aí você está ali fazendo o seu melhor. Se a gente larga, significa que a gente ainda não está apto. E a gente vai ser convidado mais uma vez, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, a retornar para a carne. Jesus, a gente sabe disso que está escrito aqui. A gente está aqui hoje. A gente aqui, acredito que não tenha ninguém na primeira encarnação. Estamos aqui, ó, já faz um tempinho. Estamos aqui batendo cabeça, já faz um tempinho. Sem estar buscando o quê? Estar apto para entrar no reino de Deus. A charrua está pesada, a gente vai com peso mesmo. A gente faz o seguinte, a gente chama o Sérgio para empurrar a charrua com a gente. Chama o Sérgio para empurrar com a gente, chama a Maristela, chama o amigo, o irmão, para a gente se ajudar, cada um com a sua charrua, empurrando um pouquinho para a gente andar para frente. O importante é a gente não parar. Uma certa vez, o Espírito falou assim, você está pronta? E eu falei assim, claro que não, a gente vive caindo, escorrega sempre na casca de banana. Tem um amigo que fala assim, escorrega na casca de banana. Quando a gente pensa que está bom, é como Paulo fala, né? Quando a gente pensa que está bom, que não vai fazer mais, é aí que a gente vai lá e erra. E aí o Espírito vira para mim e fala, mas o importante é toda vez que você levanta. O importante não são as nossas quedas. O importante são todas as vezes que a gente reúne forças do plano espiritual, que a gente costuma dizer, não sei de onde que eu tirei essas forças, mas a gente sabe, né? A gente sabe de onde a gente retirou essas forças. E a gente reúne as forças do plano espiritual, mais as nossas, e levanta. Esse é o momento mais importante, que é o momento em que a gente aprende. A gente vai refletir por que a gente caiu. E aí vai levantar e vai tentar não fazer de novo. E se fizer de novo, gente, sempre existe uma oportunidade para a gente levantar. E aí Kardec continua com o item deixar os mortos o cuidado de enterrar
seus mortos. Confesso que há um tempo atrás, antes da doutrina, eu não entendi essa passagem que Jesus fala. Você pensa a situação. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está lá em Lucas de novo. Lucas, lembra que não conheceu Jesus, que pegou de outras pessoas. 9:59, 60. Aí você fica imaginando, Jesus está lá de boas, sentado, ministrando seus ensinamentos. Aí chega uma pessoa e fala assim, mestre, eu quero seguir. Quero tanto seguir. Jesus fala assim, vem, só vem. Aí ele, mas então, gente, vamos pensar aqui na lógica do acontecimento. A gente está aqui reunido. Ninguém está com o celular na mão. A gente precisa imaginar isso também. A gente está sem celular na mão. Ninguém entrou ali. Aí a gente aqui reunido, aí de repente um de vocês fala assim, Jesus está aqui no meio da gente. Aí a gente fala assim, Jesus, eu quero seguir. Jesus fala, só vem, amigo. Está esperando o quê? E, não, mas espera aí, deixa eu lá enterrar meu pai. Tem muita lógica. Deixa eu ir lá enterrar meu pai. Ué, mas você está aqui. Teu pai está lá. Aí a gente precisa botar a nossa cabeça para pensar um pouquinho, né? Como é que naquele momento ali a pessoa estava e falou que queria seguir Jesus, mas que primeiro tinha que enterrar o pai. Pela lógica, a pessoa já estaria com o pai. Oi? Pela lógica, a pessoa já estaria no velório. Se ela queria tanto enterrar, se ele queria tanto enterrar o pai, não tinha por que ele estar ali naquele momento. Ele podia ver Jesus em outro momento. Mas enfim, deixando essa parte de lá, Jesus fala que pra gente também a gente não consegue compreender. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Caramba, mas Jesus falou que eu não posso nem enterrar meu pai. Como assim? Não posso nem... Eu fico imaginando, se fosse comigo, poxa Jesus, mas eu não posso sair daqui rapidinho, vou ali enterrar meu pai. 2 minutos, 2 horinhas eu já volto. E aí Jesus fala que não. Nós, com a doutrina, entendemos, sabemos que existem amigos espirituais. Primeiro, essa questão da lógica, né, não bate. E segundo, que amigos espirituais tomam conta de nós. A gente está muito ligado no nosso dia a dia à matéria. Porque a gente está na matéria. A gente dorme e acorda, a gente vai dormir, no caso, vai dormir e acorda na matéria. Então a gente está realmente todos os dias muito ligado à matéria. E Jesus vem nos fazer essa proposta. Que tal desligar da matéria? Que tal entendermos que existe um plano espiritual e que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência carnal, corpórea, material, e não o contrário. A gente se comporta como seres corpóreos, seres materiais que um dia vão vivenciar a experiência espiritual, mas é o contrário. Nós não somos seres materiais. Nós não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais. E a gente se esquece disso. A gente se esquece disso todos os dias. Joana de Ângeles vem nos dar uma luz sobre esse episódio. Segundo Joana de Ângeles, esse jovem, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de povos diferentes.
tempos diferentes, culturas diferentes, e que esse jovem estava ali, sabia do ocorrido com o pai, mas que ele não tinha realmente a intenção de seguir Jesus. Que ele estava ali, mas que ele já estava pensando em ir para o velório do pai, para ser visto no velório do pai, para depois poder partilhar a herança do mesmo. Se ele não fosse visto no velório, ele não seria tido como filho e não teria direito à herança do pai. E Jesus, sabendo, Jesus conhecendo a todos nós do jeito que conhece, sabia das reais intenções dele e fala, segundo Joana de Ângeles, no seu livro Jesus a Caminho, deixa eu ver qual foi o livro aqui para eu não dar, e que ele, se ele não aparecesse lá, ele não, depois eu falo, gente, que eu vou ficar perdida aqui, ó, Jesus e a Atualidade, desculpa, no capítulo 11. Se ele não fosse visto, é aquela história que o pessoal fala, né, que não é visto, não é lembrado. Se ele não fosse visto, ele não iria participar da partilha dos bens, portanto, não receberia. E como ele não estava com a intenção mesmo de seguir a Jesus, Jesus dá essa resposta para ele. E o último item que a gente leu aqui no início do encontro de hoje, que é não vim trazer a paz, mas a divisão. Antes disso, a gente lembra também, quando a gente vai falar de família, de negar na família, quem é que não lembra do episódio de Joana de Cusa, que vai até Jesus e fala com Jesus, pede para Jesus deixá-la, permitir que ela se conseguisse. E aí o mestre vira para ela e fala, não, o seu compromisso agora não é comigo. O seu compromisso é com a sua família. E aí Joana volta, meio pensativa para casa, mas ela entende a proposta do Cristo e vai viver ao lado do marido até o desencarne do marido. E aí, quando o marido desencarna, Joana vai servir a Cristo. Ela viu que a missão dela com a família, com o marido, tinha terminado e ela resolve seguir a Cristo. Só que Joana é presa junto com seu filho. E vão para o circo. O soldado romano, ela como tinha, como é que eu posso dizer, gente? Como ela podia, se ela quisesse, ela poderia sair daquela situação por conta do marido. O soldado pergunta para ela, já com ela e o filho amarrados, se ela renunciava ao Cristo. O filho olha para ela e fala, renuncia. E pede várias vezes, renuncia. Olha para mim, eu sou seu filho, eu vou morrer. Renuncia. Vamos viver a nossa vida. E Joana olha para o filho, sente a dor da mãe, mas sente o amor pelo Cristo e não renuncia. E o soldado, ao atear fogo, fala para ela, esse seu mestre só te ensinou a morrer, e ela fala, não, ele me ensinou também a te amar. Então é um exemplo de devotamento máximo ao Cristo, de devotamento máximo à causa. Era a família dela,
era quem tinha sobrado para ela. E ela renuncia, porque ela sabia que a vida não cessava com a carne, não cessava com a morte da carne. Ela tinha essa noção. Ela sabia, embora não espírita, ela sabia dos laços espirituais. Ela tinha noção disso. E aí o último item: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10, 34 e 36. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12, 49 a 53. Nora com sogra, gente, não é difícil da gente, né, entender. Genro com sogra também não é difícil de entender. Mas aqui Jesus está falando de várias coisas. Primeiro, que a doutrina, primeiro, da reencarnação, né? Sabemos que aqui já falamos sobre isso hoje, sabemos que nas nossas famílias, nem todos que estão ali, possivelmente, né? Às vezes todos estão ali reunidos pelos laços espirituais, todos se amam. Mas que na maioria das famílias, nem todos são frutos de laços espirituais. Muitas vezes são resgates que precisam ser feitos dentro daquela família. Aí a gente vê todo mundo bonito, aquela família de comercial de margarina, todo mundo se dá bem. Aí vem um frutinho, né, um abençoado, e é posto naquela, estava tudo muito bem. Era pai, mãe, irmãos, todo mundo se dava muito bem. Aí chega a nora. Aí a nora era a bênção que faltava naquela família. Mas era a bênção do resgate que ela precisava, que a família precisava. A família precisava ensinar alguma coisa para aquela pessoa. Ou então todos os irmãos são maravilhosos, mas aí nasce um que destoa totalmente da família. Está ali por um acaso? Chico falava que a reencarnação não era de começo. Ninguém está por um acaso em qualquer lugar. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, essa família é tão estranha. O que eu estou fazendo aqui? Deus do céu. O que eu estou fazendo aqui? E a gente acha que é um alecrim dourado, né? Todo mundo é ruim, só a gente que presta. O que eu estou fazendo nessa família aqui estranha? Eu sou isso mesmo aqui que Jesus falava. Mas a gente não percebe que a gente está ali, não é à toa, eu devia ter vindo como a filha da Xuxa. Não era para ter nascido aqui, era para eu ser a Sasha. Mas se fosse para eu ser a Sasha, eu teria sido. E graças a Deus que eu não sou. Graças a Deus. Melhor, deixa a gente do jeito que a gente está, com os nossos resgates, que é melhor. Outra coisa. O cristianismo sempre foi muito perseguido. Os primeiros cristãos foram muito perseguidos. E aí a gente fica imaginando a coragem desses primeiros cristãos de levantar essa bandeira do cristianismo quando nem existia. E aí a gente às vezes ficava, né? Porque hoje não mais, porque a gente também não é doido mais. A gente ficava pensando assim, que coisa bonita, os primeiros cristãos,
que morriam no circo. Aí a gente pensa, na vida passada, com certeza eu morri no circo. Naquelas vidas, com certeza eu estava lá no circo. Estava lá, olha, se eu pudesse hoje, eu ia fazer a mesma coisa. Ia, né? A gente ia fazer a mesma coisa. A gente faz, graças a Deus, obrigada. Não consigo fazer um pouquinho, mas estou ali tentando fazer. Eles foram muito perseguidos, eles sabiam disso. A proposta de Jesus nunca foi a estagnação. A proposta de Jesus hoje para a gente também não é a estagnação. A proposta de Jesus é: se levanta, vai, você não precisa ir para o circo não, já fizeram isso. Você só tem que lutar contra você mesmo. Você só tem que lutar contra os seus vícios. Você só tem que lutar contra o seu orgulho, contra o seu egoísmo e a vaidade. É só isso que você precisa fazer. Olha, ou trabalho fácil. A gente não precisa morrer no circo, gente. Olha, não precisa enfrentar leão, não precisa ser queimado. A gente só precisa lutar contra as nossas... Mas tem... Onde é que fica o circo? Onde é que fica o circo? Pelo amor de Deus, deixa lá. A gente só precisa lutar contra as nossas más tendências. E isso gera crise. A sociedade como um todo, ela precisa da crise. Ela precisa da espada. Porque a crise vai mostrar pra gente que não tá legal. Tudo isso que a gente está vivenciando são crises que vieram pelo livre-arbítrio das pessoas, lógico, é o livre-arbítrio das pessoas. Mas está mostrando pra gente também que não tá legal. Que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E foi muito legal ligar a televisão e no noticiário ouvir que eles não vão mais mostrar fotos de pessoas que fazem o mal da forma que fizeram esses dias. Que eles não vão mais propagar isso. Que é para que outras pessoas que têm a mesma intenção não se sintam encorajados a fazer. Parece que é pequeno, sabe? Mas é um passo que a gente deu. E que passo atrás de passo na frente de passo, a gente vai conseguir formar uma sociedade melhor. Para formar uma sociedade melhor, é preciso estarmos melhores. É preciso lutar contra as nossas imperfeições. Que Jesus jamais. Jesus falou para Pedro: embainha a tua espada. Quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado romano, Jesus falou assim: embainha a tua espada, guarda a tua espada. Ele não falou assim: isso mesmo, Pedro, pega a espada, vamos fazer a guerra. Jesus não falou isso. A guerra que Jesus fala, a luta que Jesus fala, é a luta contra as nossas próprias imperfeições. E a gente que passa, a gente que está aqui, os amigos espirituais falam pra gente que é só um pequeno esforço que a gente precisa fazer. Né? Os espíritos falam, só um pequeno esforço. Aí eu penso assim, vem pra cá, volta pra cá de novo. Mas a gente brinca. Que quando a gente vai pro plano espiritual, a gente sabe. E a gente fica meio triste, né? Porque a gente sabe, caramba, era só isso que eu tinha que fazer. Era só isso que Jesus queria de mim. Então, gente, agradeço a paciência de todos, agradeço a atenção e que a gente possa se ajudar nessa caminhada, porque o processo não é fácil. E a gente precisa uns dos outros, de verdade. Tem dia que a gente não aguenta mais, tem dia que a charrua está pesada demais, e aí a gente precisa do amigo para poder nos ajudar a carregar aquela charrua. Tem dia que a cruz está pesada demais. Aí a gente precisa do Sirineu para nos ajudar a carregar.
Então, que a gente possa ser esse Cirineu na vida daquele que precisar. Muito obrigada, muita paz a todos. Nós aqui agradecemos.